Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada, o final. Season finale? Não é season finale, né? Não, é middle finale. Não é o match point, né? É o set point. Set point, é. Muito bem, eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan. Vocês já ouviram, estamos aqui, que surpresa, com a Carol Simão e com o Edu Oliveira, pra gente lidar com o capítulo 31 de Êxodo, o último antes das nossas férias de julho. E aí a gente vai voltar só em agosto. Acho que foi uma boa pausa, assim, pensando no texto, pro 32. Mas já tô me adiantando, né? Vamos primeiro falar bom dia pros nossos participantes. Bom dia, tudo bem com vocês? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e vai ser bom dar uma descansada aí. Vão ser 4 semaninhas que vocês vão poder dar uma folga da gente, mas vai ser o momento ideal para você pegar o LBC e indicar pro seu amiguinho, tá bom? Fica aí o compromisso. E aí, pessoal, muito bom estar com vocês mais uma vez, mesmo que esse vai marcar como uma pausa, né, para a nossa leitura aqui, mas logo mais estamos de volta para terminar essa peregrinação no Êxodo. Opa, meu nome é Alan, sou do Rio de Janeiro. Queria deixar registrado aqui meu agradecimento a Mundo Cristão por ceder os direitos da NVT, nova versão transformadora, a Bíblia que vem sendo usada nesse projeto maravilhoso, que vem edificando a vida de muitos, com certeza, principalmente a minha. Tenho aprendido bastante com os meninos. E deixar registrado aqui também um grande abraço a Maria Lídia por ceder a trilha sonora que abrilhanta todos os episódios e deixa todos nós cada vez mais imersos e cada vez mais com vontade de assistir, acompanhar o Leitura Bíblica Comentada e nos aproximando de Deus, com certeza. Um abraço. Como vocês já têm visto aí nos últimos episódios, nós temos tido participações especiais de ouvintes fazendo a parte dos créditos da Maria Lídia e da NVT. Acabamos de ouvir mais um e fica o convite para que você entre ou através do Telegram ou através do Discord para você fazer a gravação do crédito aqui e assim ser eternizado aqui no LBC. Vai ser muito legal, eu pelo menos gosto muito de receber esses áudios de vocês. É só falar o nome de onde vocês são, agradecer a editora Mundo Cristão pelo empréstimo da NVT, agradecer a Maria Lídia pelo empréstimo da trilha sonora e se vocês quiserem deixar algum recadinho pra gente, algum depoimento do que tem sido o LBC pra vocês, também vai ser muito legal receber. Muito bem, vamos entrar no capítulo 31 de Êxodo. A gente vai dividir em 2 blocos. No primeiro bloco a gente vai até o verso 11, eu que vou fazer a leitura. E o Edu vai do 12 até o final, porque a Carol veio do dentista. É isso aí, Carol? Exatamente, fiz 2 canais hoje. Que delícia, hein? Olha como ela ama vocês, né? Tá gravando com o canal na boca e tudo. Né? Ela no dentista e o tio aqui fazendo bagunça com o sobrinho. É. Hoje foi dia pra curtir o sobrinho pela manhã. A gente chegou finalmente no nome daí dos artesãos. Vai ser legal falar um pouquinho sobre ele. Na verdade, quando eu tava estudando, eu falei, não tenho muito conteúdo pra esse episódio de hoje, não. Então vou jogar nas costas do Edu e da Carol aí pra ver o que vai sair. Né? Tá certo. Mas vamos lá. Leitura do capítulo 31, a partir do verso 1 até o verso 11. O Senhor disse a Moisés: Veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo o trabalho artístico. Para ajudá-lo, designei pessoalmente Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Além disso, conferi habilidade especial
a todos os artesãos de talento para que façam tudo o que lhe ordenei: a tenda do encontro, a arca da aliança, a tampa da arca que é o lugar de expiação, todos os objetos do tabernáculo, a mesa e seus utensílios, o candelabro de ouro puro e todos os seus acessórios, o altar de incenso, o altar de holocausto e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, o vestuário finamente confeccionado, as roupas sagradas para o sacerdote Arão e as roupas para seus filhos usarem em seu serviço como sacerdotes, o óleo da unção, o incenso perfumado para o lugar santo. Os artesãos deverão fazer tudo conforme eu lhe ordenei. Sabe o que foi legal desse trecho aqui? De cara, eu acho que pela primeira vez na vida, depois de ler sei lá quantas vezes na vida Êxodo, tá? Conforme ele foi passando essa lista aqui, eu vou falar, eu lembro disso, eu lembro disso, eu sei o que é isso, eu sei onde é que fica isso aqui no tabernáculo e tal. O que faz a gente ler devagarzinho e ir estudando, né? Que coisa. Pois é. E fora isso, a gente vê que é a primeira vez que a gente ouve o nome, né, de um artesão, né? Que foi o Bezalel. De dois, na verdade, né? O Bezalel e o Aholiabe. Isso. Isso, começamos com o Bezalel. Algo interessante aqui é que ele não separa a questão do dom que Deus dá para os artesãos aqui, coisa que eu falei já em alguns episódios passados, né? Que Deus estava dando, né, através do Espírito Santo, condições para que eles pudessem trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, fica nítido aqui o talento individual. Sim. Né? Em especial quando ele fala aqui de Bezalel, ele fala que ele era hábil, né? Ele era um artesão hábil, com aptidão, ele tinha perícia. Então, tem essas duas ações acontecendo juntas aqui. Já imaginou se esses caras não trabalhavam nessa área lá no Egito como escravos, né? Não eram aqueles que estavam fazendo a arte. E lá era bem rico, né? Exatamente. Não deu tempo de fazer nada, eles acabaram de sair ali no Êxodo. Então. Enfim, não estão há anos no deserto ainda. Isso, e tem habilidades que você adquire com a prática, com o tempo, leva anos. Não é algo que do nada aparece. Por mais que Deus está dotando, como o texto fala também, homens para fazer esse tipo de trabalho. Mas aqui ele tem essa junção, né? E eu vejo uma coisa muito interessante quando a gente entra nesse tema, eu sabia que a gente ia entrar nesse tema aqui hoje, em especial. Há uma dificuldade de lidar com isso hoje no ambiente da igreja. Por quê? Porque muitas vezes o dom é confundido com talento. Entendi. E é muito comum isso acontecer na igreja. Eu entendo que muitas vezes o dom, ele vai acompanhar, vai ser ajudado, potencializado pelo talento, e isso é comum dentro do ambiente da igreja, a gente entende, é uma pessoa que você percebe notoriamente, quando você vai lá no texto de Romanos, né, texto de Coríntios, que fala sobre os dons espirituais, você vai ver, por exemplo, alguém que tem dom de ensino, e que a pessoa já é um hábil professor, sim, né? Então você vê isso acontecendo, mas o potencializar disso, né? Isso é comum, mas existe o outro lado, quando muitas vezes o talento é confundido com dom, né? E não é dom. Um exemplo, e acho que a gente poderia pensar nos nossos dias, que é muito comum e altamente enfatizado, é quando fala-se de música. Olha, e música não é dom. No tocar de instrumentos e tudo? Música não é dom. Não é dom espiritual. Eu vou fazer uma... Hoje é dia de trazer provocações, né? Dessa vez vou ser eu que vou provocar, antes de você fazer isso. Eu tenho uma posição sobre esse negócio de dons. Eu acho que eu nunca compartilhei isso com ninguém, hein? Ainda bem que eu tô falando aqui só nós três, ninguém tá ouvindo. Só, né? Mais ninguém. E nem vai ficar pra sempre gravado, né? Não vai, né? Olha, eu já estudei em seminário, sou formado em teologia, já tive cursos de dons espirituais na minha igreja e cursos mais de uma vez e tal. Sabe que até hoje, lendo a Bíblia, eu não consigo me convencer de que a lista, ou as listas, né, pelo menos 4 que aparecem na Bíblia aí, talvez 3, depende da sua linha teológica aí, mas 3 ou 4 vezes que aparece uma lista de dons, eu não consigo me convencer que essas listas são exaustivas, no sentido de que junta as 3 ou as 4 listas e só isso que é dom e nada mais é dom, sabe? Entendi. Eu concordo com o princípio de dons espiritual das Escrituras,
e acho que não dá pra fugir do básico, que é uma habilidade super especial e principalmente com o objetivo de edificar o corpo de Cristo. Acho que isso é o chave de dons espirituais. Exatamente. Então, nesse sentido, eu tenho um super professor na minha universidade, tenho cara, sei lá, o Jimmy Page do Led Zeppelin, que super guitarrista. Cara, isso é super talento mesmo. O vocalista do Queen, sabe? Cara, eu não conheci ninguém que canta melhor que o cara, que tenha desenvoltura vocal e harmônica e tudo mais. Mas nunca foi feito isso, pelo menos até onde eu sei, né? Para edificar o corpo de Cristo. Então não dá pra chamar de dom espiritual. Agora, essa linha de juntar talentos com dons espirituais, ou de você aplicar o seu talento, e pra mim, na verdade, meio que tanto faz você usar o termo A ou o termo B. Se você usar aquilo que Deus te deu de habilidade para edificar o corpo de Cristo, a igreja, os irmãos e tudo mais, e a gente obviamente não tá falando aqui de igreja local, sabe, de prédio, de nada disso, mas a igreja no sentido de verdade dela, usa suas habilidades, sabe, vai ser uma bênção para Deus. E é isso, assim, a minha posição é de que a gente não tem uma listinha de 12, 15, seja lá quantos forem dons espirituais, e qualquer coisa fora disso, não pode, porque não é dom, porque não tá registrado o nome nas escrituras, sabe? Tá bom, chama de talento, chama de habilidade, chama do que for. Desde que eu use isso pra edificação do corpo, meio que pra mim, então, tanto faz. Não provoquei ninguém a isso. O problema é quando se atribui ao talento características de dom. Vou usar um exemplo aqui. Por exemplo, você falou do Jim Page, do Led Zeppelin, você falou do Freddie Mercury do Queen, com aquela habilidade vocal incrível, mas por mais que haja aquilo que você fala assim, puxa, é algo fora da curva, mas tem muito trabalho ali. Com certeza. Cantar não é fácil. Então, o talento é algo que você exercita, né? Eu toco guitarra. Tô tentando aprender até hoje, né? Eu arranho. Mas eu percebo que quando eu tô treinando mais, fica mais fácil. Melhora, né? Sim. Então você vai perceber, quando você vê um grande músico, trabalho muito bem feito, tem muito trabalho ali envolvido, muito suor ali envolvido. O dom, não necessariamente, não que não haja, né? Mas no dom pode acontecer, e eu vejo, a ação de Deus, em especial para edificar o corpo, e muitas vezes em alguém que não tinha condição nenhuma. Não tinha condições, assim, nenhum indício de que ele ia ser bom naquele negócio ali. E nem preparo, né? Exatamente, é aí que você entra quando você entende, por exemplo, a loucura do evangelho. De Deus usar pessoas simples destronando a pessoas altamente sábias. Você fala, mas como isso tá acontecendo? É um poder de Deus. Às vezes de encontrar pessoas que têm muito problema para falar em público, para tratar com pessoas, e que sentam do lado de alguém, e o exemplo do dom de profecia, né? Claro aqui, né? A pessoa senta do lado de alguém e começa a testemunhar, puxa a conversa assim de uma facilidade, que você sabe, se a pessoa pede para orar, a pessoa vai, pastor, não vem pegar jamais, se você me chamar para orar a próxima vez no meio do culto. Eu conheço gente assim. Eu conheço gente assim, que, pastor, se você pedir pra eu ler a Bíblia, olha, eu vou me retirar. Isso não consegue. Mas a pessoa sendo do lado de alguém, ele começa a puxar papo, daqui a pouco ele tá evangelizando. Sim. Não, esse negócio não tem como dizer que não existe. É muito... É assustador, que é uma palavra boa. É assustador de ver, você fala, cara, você... Não porque a pessoa sei lá, não tem qualificação, mérito, ou seja lá o que for. Mas, cara, nunca imaginei, sabe? É porque Deus tem seus planos para edificar a igreja. Sim, com certeza. Eu concordo com você que é errado querer engessar, né, a questão dos dons. Mas o princípio, ele é o norteador, é a edificação do corpo. Quando qualquer coisa que você faça, até que tenha a característica de dom, que não vai edificar o corpo, vai exaltar você, que você quer chamar atenção, já perdeu o papel. Já perdeu o foco. É verdade. Sim, sim. Eu não gosto nem daqueles, vamos fazer um questionário aqui pra tentar identificar qual dom que você tem. Ai, cara, eu acho que isso tem que ser tão orgânico, sabe? Não é um questionário que vai resolver isso. Mas é interessante observar, quando a gente olha isso, né? E a gente vê a ação de Deus na vida das pessoas, né? A fim de edificar de fato o corpo. Sim. De edificar outros, de abençoar. Por isso que eu digo que tem um perigo dessa mistura, porque às vezes o cara já tem um talento nato. E, ó, um exemplo. Tem pessoas que têm aquele talento pra falar, e tem jeitão, tem a voz, tem tudo aquilo, tal. Mas é a pessoa, ela já tem aquilo. E isso é muito perigoso, porque às vezes as pessoas confundem isso quando olham, esse cara tem dom pra ser pastor, tem dom pra pregar.
Mas o cara não tem condição alguma disso. Não tem. Mas no caso do pastorado ainda tem aquela listinha lá para dizer os critérios que tem que seguir o pastor. E ó, pouca gente passa ali, viu? Mas eu diria que só tem um critério na lista pastoral. Olha, já que a gente vai polemizar e fazer aqui uma provocação, só tem um critério que eu diria que seria de corte ali, de todo o texto. O quê? Porque todas as características morais ali diz respeito ao que se espera de qualquer crente, em absoluto, qualquer crente, menos o apto para ensinar. Tá. Que é a função pastoral. Mas tem um dom de ensino que é separado em tese, né? Então, por isso eu estou falando, porque ali, entre toda a lista, são características morais que todo crente tinha que ter. Não muda nada. E, inclusive, eu ouso, à provocação, dizer que eu não acredito muito nessa ideia de chamada particular. Eu já ia falar que eu não tenho as capacidades ou as qualificações pastorais. Eu falei, Edu, você é pastor, meu, não pode falar. Como assim? Não. Por que eu tô falando isso? Baseado no texto. Porque fala assim, quem almeja o episcopado, grande coisa almeja. Então, algo que você pode almejar. Você vê que é algo que você pode olhar, puxa, quando eu crescer eu quero ser isso. Não é problema isso. Daí ele começa a lista. Mas sabe, porém, que esse é um papel que vai exigir isso, isso e isso. O custo é alto, né? O custo é alto. E aí vai entrar naquela questão do apto para ensinar. Por quê? A função do pastor, de modo geral, o principal, a fim de edificar o corpo, é o ensino. Por isso que lá em Efésios capítulo 4, quando vem falando de que Deus... Outro capítulo dos dons, né? Que quando Cristo sobe, o termo lá, tagma, né? Em marcha triunfal, ele dá dons aos homens. E ele mesmo deu, daí ele começa uma lista, né? Um para apóstolos, profetas, pastores, mestres. E a palavra ali é junta, não é separada, né? Eu lembro que algumas versões, acho que atualizada, é pastores, vírgula, mestres. A NVT, se não me engano, a NVI já tem isso junto, né? Pastores, mestres. Pastores, mestres, né? Eu já vi isso aí também. A palavra é junta. Por quê? Porque a função pastoral está muito mais ligada a alguém dentro do corpo com capacidade de ensino e instrução para o corpo de Cristo. Para que, lembra o texto mesmo de Efésios, fala, né? A fim de que nós sejamos amadurecidos, que nós vamos para lá e para cá como vento de doutrina. Então o alvo é alguém que edifica a igreja por meio do ensino para que o crente amadureça, cresça e tome as suas ações. Então você percebe ali esse ponto de critério ali para os pastores. E ainda assim, eu diria que existe muitos casos que é graça de Deus para homens que você fala assim, mas cadê isso aí? E Deus usa. Parece que Deus, deixa eu usar minha graça aqui, deixa eu capacitar aqui. Ele fala na Bíblia que escolheu os pobres para humilhar os ricos e os poderosos e tal. Acho que é o mesmo princípio. Sim. E aí, o grande problema, eu digo para os nossos dias, quando a gente fala sobre essa questão de dons e talentos, é, por exemplo, no nosso contexto Brasil, acho que no contexto ocidental isso é muito forte, essa ligação muito tênue. Em especial, vou usar aqui o termo com a música, né? E como eu sou da música também, eu acho que posso falar nesse sentido também, que eu tenho dos dois lados, como pastor e como quem está ali tocando também. Porque é um perigo, porque... ele é músico, ele toca bem, ele fala bem, ele canta bem. Daí você dá um status, como se fosse um dom. Pra mim, dom... Eu conheci um homem que eu diria que ele tinha dom. Porque o cara, ele tocava tudo quanto é tipo de instrumento, ele mal sabe, ele acho que não tinha 4ª série. E ele tocava com uma maestria dos instrumentos. Eu falei, mas quando você aprendeu isso aí? Não, eu não sei, eu pego e começo a tocar. Desse jeito, sério mesmo. Eu ficava assim, como? Que coisa, né? Ele pegava qualquer instrumento. Ele ficava alguns minutos com o instrumento, passava um tempo e daqui a pouco tava tocando. E a gente estuda, não sai do lugar, né? Pois é. Exato. E aí, voltando aqui, o que acontece? Daí o cara é músico, canta, começa a gravar isso aqui, tocar, daqui a pouco ele vira pastor. Que acha que, como ele canta, ele tá lá na frente, então já ganha status de pastor. E vocês já sabem, dá pra gente enumerar, passa os dedos aqui a quantidade de pessoas, de músicos que foram colocados na posição de pastor e que hoje é uma lambança total, tanto na teologia da própria música, na sua teologia pastoral, nas suas posições. Eu, graças a Deus, nunca tive essa experiência de ter ninguém que eu conheço, assim, que virou pastor porque ia bem na música, não. Mas acredito que deva ter mesmo. Talvez você canta na igreja muita música de vários desses. Pode ser. Por falar em música, o Chico Gabriel, ouvinte nosso, ex-editor aqui no Ictus Podcast, ele mandou há algumas semanas pra gente uma música que eu achei o máximo, cara. Chama A Construção do Tabernáculo,
de um tal de Atilano Muradas. Eu nunca tinha ouvido falar esse nome. É meio que uma moda de viola. Ai, que legal. Onde ele canta no caso, né? Toda a construção de tudo que a gente leu nos últimos capítulos, sabe? Essa listinha que passou inteira aqui é uma moda de viola, então se É um você repente? gosta... Nossa, cara, eu achei o máximo. Talvez eu coloque um trechinho aqui pra vocês ouvirem dessa música, mas vamos atrás depois. O meu nome é Bezalel e meu amigo Aholiabe, ele é da tribo de Dan, eu da tribo de Judá. O Espírito de Deus nos encheu de habilidade, de inteligência e conhecimento pra gente trabalhar. Fomos nós que construímos o tabernáculo do Senhor, com a ajuda de outros homens que o Senhor capacitou. Moisés desceu do monte com a ordem do Senhor, pediu ofertas ao povo, todo mundo ofertou. Madeira de acácia, ouro, prata, bronze, aromas, linho fino, pedras de engaste de ônix, azeite pra iluminação, estofo azul, roxo, vermelho, peles de animais marinhos, pelos de cabra e de carneiro, o povo trouxe de coração. Uma outra coisa que eu queria destacar é que quando a gente vem pra esse capítulo, toda vez que eu vim, né? Eu sempre penso, foram 2 artesãos, o Bezalel e o Aholiabe, que fizeram tudo. Mas, cara, que tudo é isso aqui? A gente tá quantos capítulos falando da quantidade de coisa aqui, dos detalhes? Obviamente que não foram os 2. E por isso que eu queria destacar aqui o verso 6. Para ajudá-lo, designei pessoalmente Aholiabe, ajudá-lo no caso é o Bezalel, então a gente tem aí um líder, aí tem um liderado que acaba sendo um líder também num segundo nível, e além disso conferir habilidade especial a todos os artesãos de talento para que façam tudo que lhe ordenei. Então todo mundo que era artesão ganhou, acredito eu, que temporariamente esse dom espiritual para esse motivo aqui, para a execução somente disso. Depois eles voltaram a ser os artesãos habilidosos que já eram e talentosos e tudo mais, pra seguir fazendo o brinco e os colar da mulherada aí. Mas uma galera, sabe, que trabalhou em cima disso daqui. A gente só tem destacado por nome 2 pessoas. O principal líder aí vai o Moisés e o Arão deles. Né? Boa. E nós vemos aqui esse povo no deserto trabalhando e fazendo coisas incríveis. Daí você fala assim, pastor, mas você tá falando de um cara que mexeu com ouro, derreteu ali, fez um ornamento, tal. Não, você tem que ir além disso. Hoje você constrói um prédio, leva-se anos, meses, e você tem que ter equipamento, grua, isso, aquilo pra levantar, fazer uma estátua. E já parou a pensar que não tinha nada disso quando construíram as pirâmides? Ou né? Tinha e se perdeu também, né? Então... E não foram os ETs, né? Os ETs. Mas é o que eu digo, eu creio que aquele cara lá que apresenta o alienígena do passado, ele é mais coerente do que aqueles que dizem que o homem vivia nas cavernas. Uhum. Ele é mais coerente, sabe por quê? Quando ele olha aqui, ele fala, só tem uma opção. Ou o homem era altamente desenvolvido, e é o que eu creio, ou algo de fora veio. Ele prefere acreditar em algo de fora que ele não pode ver, porque ele não quer dizer que o homem era altamente desenvolvido. Nós vamos pro outro lado, o homem era altamente desenvolvido. Uhum. E acho que para fechar esse bloco aqui, temos que dar um destaque no último verso que eu li. Os artesãos deverão fazer tudo conforme eu lhe ordenei. Isso já apareceu umas 2 ou 3 vezes nos capítulos passados. Mas notem que nada veio da cabeça deles. Deixa eu fazer esse anjo desse jeitinho aqui que eu acho mais bonito. Ou seja lá o que for, sabe? Não. É tudo super especificado segundo o manual, sabe? Manual divino. Mais uma vez, aquilo que nós temos falado já um pouquinho, né? A questão do... que Deus... A gente fala assim muito no nosso dia, porque Deus importa com o seu coração, Ele sabe como que tá o seu coração e tal, essa conversinha, né? E não. Tem coisas que Deus claramente fala, eu quero assim. E que coisa, hein? Ele deixou uma Bíblia escrita pra nós, dizendo o que ele quer e como que ele quer. Por que a gente é tão reativo àquilo que tá tão claro na Bíblia? Né? Puxa vida. Você percebe? É o senso de independência, né? O grito de independência do Éden. Independência ou morte. Deus fala, tá bom, morte. Morte. Exato. Boa.
No caso é independência e morte. Boa. Como consequência, né? Beleza, vamos ao bloco 2. Edu vai fazer a leitura do 12 até o 18 e com isso vamos encerrar a temporada 1 de 2024. A gente volta em agosto. Vamos lá, Edu, última leitura aí do semestre. Vamos lá. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel, guardem o meu sábado, pois ele é um sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que saibam que eu sou o Senhor, que o santifica. Guardem o sábado, pois é dia santo para vocês. Quem o profanar será executado. Quem trabalhar neste dia será eliminado do meio do povo. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia será um sábado de descanso total, um dia consagrado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado será executado. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando-o de geração em geração como uma aliança para sempre. É um sinal permanente entre mim e o povo de Israel. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, mas no 7º dia descansou e se revigorou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança, escritas pelo dedo de Deus. E aquela provocação sua lá de pra sempre, hein? Cabe aqui também? Porque assim, ele joga a aliança. Aí a gente já pode falar, não, porque a aliança é abraâmica, foi rompida com Cristo, que isso, que aquilo. Mas será que essa aliança aqui não é a aliança adâmica? Porque o sábado foi lá na criação? Olha que interessante. Os israelitas guardarão o sábado. É. Verso 16. Mas e você defende que os israelitas, os messiânicos hoje, eles deveriam guardar o sábado por serem israelitas? Por causa do povo, sim. Sim, né? Eu também concordo. Entendo que o messiânico ele guarda pelo testemunho dele para com sua nação. Uhum. Esse é o grande problema que acontece com a igreja hoje. A igreja ela tem muita dificuldade em testemunhar e fazer diferença com os judeus porque ela quer transformar o judeu em igreja. E eu entendo que uma vez em Cristo ele é uma coisa só. Uhum. Mas o judeu tem algumas características diferentes. Inclusive, Paulo faz essa distinção. Então por que nos tempos de Jesus teve tanto essa questão do sábado, dado que mesmo que todo mundo, mas boa parte dos convertidos daquela época eram judeus mesmo. Então, por quê? O problema e a questão do sábado aqui era o uso errado do sábado, né? O que acontece? Na verdade, eles não estavam guardando o sábado porque entendiam a importância daquele dia, porque era dia de celebrar a Deus, de honrar. Virou um ritualismo, virou aquele negócio místico, né? E também, junto com as suas, né, o bom judeu, né, com as suas habilidades, deixa eu fazer, onde eu posso burlar aqui? Bom judeu não, bom ser humano, né? É. Jesus sempre falava disso, até com os religiosos. Vocês não fazem isso, mas quando o seu pai e sua mãe precisam de ajuda, você fala que aquele dinheiro que você tem guardadinho lá na sua casa é corban, né? É um dinheiro que você consagrou para outra coisa, porque você é avarento e não quer cuidar dos seus pais. Uhum. Então você percebe, quando Jesus trata de temas assim, tensos, e em especial do sábado, quando ele fala, olha, o homem não foi criado para o sábado, mas o sábado é em função do homem. É o contrário. Uhum. É entender que nós não somos máquinas e o descanso é importante. É uma lição tremenda para nós ocidentais. Se nós não guardamos os sábados, não temos essa obrigação, já entrando na provocação, porque assim, é algo para o judeu. Mas nesse sentido, o povo de Israel seria uma nação que seria um modelo para o mundo. Uhum. E acho que isso a gente tem que pegar, né? É saudável a gente parar uma vez por semana, sabe? Falar assim, olhar para eles são diferentes. Porque o que acontece? Eles trabalham um dia menos, mas eles conseguem ter, vou usar o termo aqui, né? Prosperidade. Eles não trabalham todos os dias ininterruptamente, não vivem uma vida louca e frenética. Eles param, mas conseguem viver
conseguem ter condições de vida, conseguem ter qualidade de vida. Essa é a razão principal quando a gente começa a perceber os detalhes do sábado. Aí sim o princípio entra para a igreja, quando as pessoas começam a olhar para o crente e parar de olhar para o crente e diferenciar o crente do incrédulo, aquele cara chato que só fica na pegação do pé, e começa a ver na vida do cristão algumas características. Ele fala, puxa, mas eu preciso passar o final de semana enchendo a cara para ficar feliz, fazendo isso, fazendo aquilo, isso. E esse cara não precisa nada disso, e ele demonstra uma felicidade que eu não consigo entender. Ele lida com a dor de uma forma diferente a qual eu lido. O que acontece? Você percebe essa questão desses princípios que deveriam fazer as pessoas olharem pra gente e falar assim, puxa, tem algo diferente. O que é de diferente? Olha a porta se abrindo pra pregação do evangelho. Daí a gente quer ser o chatão. Cara, é Salmo 127 isso aqui. Eu quero trazer pra vocês. Versos 1 e 2 do Salmo 127. Olha que legal. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. E o verso 2, que tem muito mais a ver ainda com o que a gente tá falando, é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. É aquela coisa que, cara, é Deus na frente até disso. Exatamente. E ainda assim, dentro desse princípio, você matou a pau no texto aí, a questão de quando eu me mato de trabalhar. Não tô dizendo pra você ser preguiçoso não, tá, gente? Que a Bíblia tem uns textos pra preguiçosos também, sim, né? Sim, trabalho é digno, né? Trabalho é algo digno e importante. Prosperidade, à luz das escrituras, ele é muito mais ligada ao trabalho duro, a se esforçar pra fazer o melhor no que você faz, do que achar que Deus vai abrir as portas do céu e vai jogar e vai te presentear porque achou você legalzinho, tá? Cuidado com esse tipo de teologia, com esse tipo de ideia. Por isso que falta em alguns grupos cristãos um entendimento mais profundo de graça comum, né? Fala assim, mas o incrédulo, o cara ganha dinheiro. Claro, porque ele trabalha. Né? Porque ele faz bem, ele faz com alta qualidade, ele faz com esmero. Daí você, crente, vai lá, é o cara que chega atrasado no trabalho, é o cara que não cumpre seus horários, é o cara chatão, porque ao invés de trabalhar tá lá querendo encher a paciência do outro, que não é momento pra você até testemunhar. Até uma liçãozinha aqui, né? Testemunho cristão não é feito em horário de trabalho. Você pode usar momentos específicos pra isso, mas não é hora de você parar de trabalhar, deixar seu chefe bravo, seu patrão bravo, porque você tá dando mau testemunho. Você percebe? Ainda acha que é perseguição cristã, hein? Né? Exato. E também tem uma coisa, né? A gente sabe que tem muitas pessoas também que são trabalhadores, né? Que são fiéis e não prosperam aos olhos dos homens e também se revoltam, né, por causa disso. E a gente também sabe que é Deus que decide quem ele vai abençoar financeiramente ou não, né? Então a gente temos que ter esse equilíbrio, né? E ser satisfeitos em qualquer um dos casos, né? Exato. Exatamente. A satisfação, ela é a chave disso. E quando eu tava falando sobre a questão de trabalhar, e aí tem uma lição, porque quando você acha, eu preciso trabalhar todos os dias, eu preciso fazer isso, eu não tenho como, se eu não fizer, eu não vou conseguir pagar minhas contas. E sabe o que acontece quando você tem essa mentalidade? Você não consegue ver cuidado de Deus. Não descansa em Deus. Acha que é você que tá pagando as contas. É o que você faz. É o seu trabalho árduo. Você não consegue parar assim, peraí. Eu preciso descansar nele. Você resume a sua própria vida no trabalho. Exato. Você muda o foco, o propósito da vida. Tem até música do... Como é que chama o filho? Do Luiz Gonzaga? Gonzaguinha. Eu acho que eu trouxe isso aqui em algum episódio de Gênesis, eu não me lembro exatamente aonde, mas tem aí em algum podcast trazendo essa música dizendo que a sua vida é trabalho e sem o seu trabalho o homem não tem honra. A pessoa transforma o trabalho em vida e aí perde o trabalho, se mata. E a gente vê realmente isso, se mata. Não, mas é notório isso. Você olhar para os nossos pais, depende da época, e você vai ver pessoas que... Na cultura brasileira em especial, aquela ideia, vou trabalhar, até que eu cumpra meu tempo, para que eu receba meu fundo de garantia, meu seguro-desemprego lá, aposentadoria, e aí eu vou viajar, vou curtir a vida. Uma grande falácia, né? Porque o cara saia, daí ele parava de trabalhar, e daí quando ele para, o que ele recebe é para gastar com remédio. Nunca viajou porque ele ia esperar para depois, e nunca chegou esse depois. Doente, sem dinheiro, sofrendo e se sentindo altamente incapaz porque não consegue mais exercer o que fazia. Sim. É problemático isso. Outro problema do nosso tempo, da nossa modernidade em especial. Olha só, Deus ensinando lá atrás
sobre algo que acontece hoje. Aprender a ser grato a Deus e desfrutar desse tempo de descanso, de paz, de honrá-lo e tudo mais. E hoje a gente não almoça mais com nossos filhos. Ah, eu almoço. Quantas famílias conseguem tomar um café, almoçar? Eu ainda consigo, né? Mas às vezes eu tô lá, a Amanda tá no home, né? Ó, tá em casa, no mesmo ambiente, mas tá comendo lá em cima, no escritório. Mas olha só como é muito louco. Cara, eu cansei de orar com eles no momento da refeição, agradecendo a Deus. Deus, obrigado porque a gente pode estar junto agora, porque a gente sabe que é a exceção à regra. É exceção. Infelizmente. Sabe, é um mundo falando trabalho enquanto eles dormem. Cara, Isso é muito forte. se tem gente acordando às 5, acorde às 4. Que é isso, meu? Eu posso ir além, e olha como isso é tão incutido no coração do cristão, inclusive. Porque até as crianças estão deixando de ser crianças, de viver como crianças. Por quê? Você entuxa seu filho ou coloca ele numa escola integral, porque ele tem que ficar o tempo todo para aprender o máximo, aprender outras línguas, aprender isso, aquilo, que ele vai ser um profissional. Ou porque eu não tenho espaço na minha vida pra colocar eles. Exato. Daí você faz o quê? Nesse horário ele estuda, no outro você dá um curso disso, um curso daquilo, e você entuxa a criança de coisas para que ele tenha habilidades, para quando entrar no mercado de trabalho ele seja um baita profissional e você já tá tirando dele aqueles momentos que a gente tinha, pelo menos eu tinha, da infância, de chegar lá e não ter nada pra fazer. Infelizmente até o celular atrapalha, né? Porque a gente não tinha o que fazer, a gente criava ideias. Até como adulto, o conceito de ócio criativo, usando a palavra ócio como algo bom, não ruim, eu acho sensacional. As minhas melhores ideias foi quando eu tava moscando, sabe? Sim. Se eu não tô moscando, como é que eu vou ter uma ideia? Né? É importante de vez em quando ir pra caixa do nada, né? É, isso aí. Olhar pra fogueira, como diziam. E ficar, porque isso é bom. De novo, é o equilíbrio, né? O ócio não é a preguiça, né? Não é que, eu não vou fazer nada. Não, de jeito nenhum. Eu acho tão bacana aquelas pessoas que conseguem se planejar. É que o nosso sistema trabalhador, né? Não funciona, o CLT. Ele luta contra. Mas você ter aquele tempo sabático de você falar assim, não, eu vou ficar 6 meses, 1 ano, descansando. E realmente, a gente conhece pessoas que fazem isso e, gente, a qualidade de vida dessa galera é fantástico. Mas parece que a gente ama o status ocupado, né? Quanto mais ocupados, melhor. Semana passada tinha uma missionária na casa dos meus pais. Ela mora em Moçambique. Ela é brasileira, mas mora lá há muitos anos já. E ela veio pra cá. E foi muito engraçado porque foi um desencontro, assim, de agendas. Ela acabou chegando na casa dos meus pais e não tinha ninguém. Porque o voo dela adiantou um dia. E aí minha mãe ligou pra mim correndo, eu moro mais perto da minha mãe. Vai lá, por favor, e abre pra ela não ficar na rua. E aí eu peguei o carro e fui rapidinho pra lá. Só que assim, eu abri o portão, eu literalmente abri o portão e falei, fica aí que eu vou trabalhar. Se vira aí, tem coisa pra fazer. Exatamente. E aí no final do dia, quando todo mundo foi pra casa dos meus pais, pra gente dar oi pra ela direito, ela falou, vocês de São Paulo são muito ocupados, né? E aí eu falei pra ela, mas eu não acho isso uma coisa boa não, porque eu nunca tenho tempo pra nada, eu tô sempre cansada, eu tô sempre esgotada. E eu não acho isso qualidade de vida, nem quando as pessoas falam assim, nossa, olha como você é importante. Não, gente, eu só vivo muito cansada, nessa tive que já abrir mão de muita coisa que eu gosto na vida pra não pirar. Essa que é a verdade. Eu queria trazer 2 exemplos aqui nessa linha aí. Um é o Paulinho e a Adri, que estão lá na Espanha, missionários, amigos nossos, gravam um literário no Ictus Podcast e no próprio podcastirmãos.com. Se você não conhece, vai atrás. Mas eles mudaram pra Espanha e hoje, depois de alguns anos, eles adquiriram, pelo menos o Paulinho, que eu sei, adquiriu o hábito da siesta. Cara, a coisa mais linda do mundo. E é tipo 15 minutos, acho que nem isso, que ele almoça e dorme. E ele falou, cara, é impressionante. A cidade para, todo mundo faz isso, é cultural. E todo mundo ganha um boom de produtividade no período da tarde por causa disso. E o segundo exemplo que eu queria dar, eu não vou lembrar o nome do livro, mas é do Amir Klink. O livro dele relata uma viagem de volta ao mundo. E ele menciona um cara que... Eu não lembro se era pro cara arrumar a porta ou a casa dele, ou pintar a casa. Era alguma coisa assim. Que ele deixou contratado com o cara e saiu pra dar a volta ao mundo. E aí ele deu a volta ao mundo, voltou. E quando ele voltou, encontrou o cara. E aí, fez? Putz, não fiz, não deu tempo ainda. Aí ele tem toda a parte no livro onde ele fala desse negócio de você ficar correndo atrás
vender o almoço pra comer a janta, sabe? Aquela coisa que o tempo vai passar, o tempo de alguém dar uma volta ao mundo e você não conseguiu fazer ainda o que era pra ter feito, sabe? Você falando da cesta, né? Coisa muito comum lá do europeu, me faz lembrar o apóstolo Paulo, quando ele está em Éfeso, né? Isso é cultural já há milênios lá, né? Na Europa, em vários países. E quando Paulo tá em Éfeso, ele primeiro vai na sinagoga. Olha que interessante, você vê a distinção de Paulo pregando com judeus e com não judeus. E normalmente ele vai para os judeus por causa da sua obrigação do coração, né? Do seu desejo que eles sejam alcançados. E normalmente ele é expulso e daí ele vai para os gentios. E o texto fala que ele passa a ensinar na escola de Tirano por 2 anos. Daí a gente pensa assim, deve ter um local para ele poder dar aula, né? Não, a escola de Tirano era um pátio no centro da cidade, era onde tinha as grandes conversas ali, né? Só que era um local que muita gente que estava trabalhando durante o dia ficava descansando na hora da siesta. Olha aí. Eu não sabia disso, não. Eu sabia. Eu achava sempre que era uma escola. Então, Paulo fazia o quê? É interessante, ele fazia, vou aproveitar esse momento, o povo tá aqui descansando, tomando aquela que é natural, cultural, vou começar a bater um papo com a galera aqui. Vou atrapalhar o sono da galera, é isso? E por 2 anos, ele opera maravilha, você vai lá em Atos 19, né, sinais e ensina. É muito legal ver a instrumentalidade, né? Eu vou usar alguns momentos, algumas pontes culturais para ser bênção. No nosso caso hoje é o trem, é o ônibus, né? Onde a pessoa tá presa ali. Sim. E é isso aí. Mas, novamente, a questão do sábado aqui tá muito forte, Tan. Essa questão é povo de Israel. Povo de Israel. Por isso que o Concílio de Jerusalém, Atos 15, é muito claro quando fecha seu assunto. Olha, não podemos colocar um peso para os gentios que não faz sentido para eles. Não podemos. Mas pros gentios, né? Há uma clara distinção. E uma última coisa, cara, esse verso 18 aqui me deu uma quebrada, eu tenho que confessar. Eu nunca ouvi isso na minha vida. E estudando, eu vi quase todo lugar falar isso. Que a gente fala, tem as 2 pedras, né? Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança, escritas pelo dedo de Deus. Na minha cabeça sempre foi página 1 e página 2, né? Sei lá, 5 mandamentos num, 5 mandamentos no outro. Mas, cara, me assustou a quantidade de referências de autores hoje falando que isso aí provavelmente eram 2 cópias da mesma coisa. E aí trazendo a ideia de que não, antigamente... A própria Bíblia de Estudo da NVT, que tá aqui fácil na minha mão, ela fala uma coisa parecida, olha só. Em geral, cada parte envolvida numa aliança recebia uma cópia escrita dos termos da aliança. É possível, portanto, que as 2 tábuas de pedra fossem idênticas. Uma delas, a cópia de Deus, e a outra, a do povo. Olha o Xerox. Mantidas juntas na Arca da Aliança. Caramba! Alguém já tinha ouvido essa? É só eu que tô perdido nisso? Não, pra mim é novo também. Tem que ter os 2 termos do contrato. Né? A via do cliente. Cada um fica do com uma via. As 2 vias. Mas as 2 ficaram na caixa lá, né? Ai. Só que tem um problema. Tem uma preparação aqui. Essa foi a primeira. É isso que eu ia falar. Nem são essas, hein? Moisés quebra ela. Mas isso aí é spoiler pro segundo semestre. Poxa vida. Tô entregando. Tô entregando. É gancho. Essa aqui, escrita pela mão de Deus... Quebrou as 2 vias, né? Ela vai passar por um problema. Aí Deus vai falar, não vou copiar de novo, Moisés. Não vou usar minha impressora 3D para copiar, Moisés. Você vai fazer na mão essa aí. Coitado, vai usar tudo que você aprendeu no Egito com a escrita para escrever. Vai usar um pouquinho o dedo. E nem vai emprestar o Oliabe aí, o outro pra fazer. Ai. Para você aprender que tem consequências, Moisés. Você vai fazer na sua mão agora. Não, eu achei curioso, assim, não muda nada na minha fé, nem nada. Mas eu achei, poxa, 2 tábuas, nunca imaginei que eram 2 iguais. Ainda que a NVT, ela fala, pode ser, mas eu vi lugares que cravam. É isso aí, pronto, acabou. Não sei, não morro, não coloco a mão no fogo, minha fé, né? por causa disso, mas achei muito curioso. Muito legal. É isso, né? Opa! Chegamos ao final do capítulo 31, chegamos ao final do primeiro semestre de 2024, já tem uns aninhos que a gente tá fazendo esse negócio aqui. A gente volta em agosto com o capítulo 32
inclusive com o famoso caso aí do bezerro de ouro, né? Eu disse que é uma quebra boa pra gente retomar. Eu fiquei bem feliz porque eu tava muito assustado com esse trecho aqui, do fato de ter que passar por esse trecho todo de, constrói isso, faz a mesa, e a argola, e a cordinha, e a tenda, e a pele de não sei o quê. Falei, nossa, não vai ser uma epopeia, vai ser um martírio passar por isso. Mas a gente passou bem, eu gostei. E hoje, passando pela lista aqui que a gente viu no capítulo 31, cada um desses itens... eu lembro disso. Eu lembro daquilo. Isso e é ainda legal, fechou com chave de ouro com essa música aí que o Chico indicou. Se você gosta de uma moda de viola, vou falar de novo aqui pra você que o nome da música, A Construção do Tabernáculo de Atilano Muradas. É isso aí. Eu tô muito feliz por estar aqui de novo com você, Carol, Edu, toda a galera. Hoje tivemos a presença aqui, algumas constantes, como a Luísa e o Alan, que mandou um áudio pra gente. Obrigado pela presença de vocês, outros que não puderam ficar. Mas lembrem-se que a gente tem esse espaço aqui no Discord que não é nosso, é de vocês esse espaço. A gente faz leituras coletivas, a gente faz a transmissão das gravações do podcast para você participar ao vivo, ouvir e comentar aqui enquanto a gente está falando. E fica a dica aí, então, se você quiser fazer parte, é só acessar bit.ly/leitura coletiva. Se você ainda não é um apoiador do LBC, torne-se, por favor. A gente tem na descrição do episódio duas formas de você apoiar a gente financeiramente. Se você já é apoiador, não é porque a gente parou um mês, não, que você vai parar um mês, tá? A gente ainda tem que pagar os boletos por aqui. Agradeço de verdade pelo incentivo, pelo amor de vocês por nós. Realmente estamos juntos aí e enquanto Deus permitir, a gente vai poder trazer esse material de qualidade para vocês. Boas férias, Carol. Boas férias, Edu. Boas férias, ouvintes. Espero que vocês fiquem com saudades de nós e voltem a partir de agosto com ânimo renovado. Até mais. Muito obrigada, pessoal. É sempre um prazer para mim estar aqui. Eu agradeço a paciência, a audiência de vocês. Agradeço pelas orações, as contribuições. E eu espero poder, quem sabe, um dia retribuir o carinho, né? Vendo vocês, abraçando vocês. Isso ia ser muito legal. Se não, no céu a gente se encontra. E vai ser um prazer dividir o céu com vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Até mais. Obrigado você que nos acompanhou nesta gravação aqui e em todas as outras da nossa primeira parte da série, né? Aqui o Tan falou da epopeia, né? Não é a epopeia de Gilgamesh, não. É a nossa peregrinação do Êxodo, né? Nosso caminhar aqui no Êxodo. E você que nos acompanhou, foi muito bom partilhar com vocês um pouco do que nós aprendemos juntos aqui, dividimos nossas provocações também, e esse tempo de leitura foi muito abençoado. Então até agosto a gente retorna nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Grande abraço. Isso aí, agosto de Deus. Tchau, tchau.